Bem-vindos ao canal da Tia Pati. Eu sou a Tia Pati. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Boa tarde! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula de química, daquela bem legal, né? Na última aula, nós falamos sobre a nomenclatura dos óxidos. Vocês viram que a nomenclatura dos óxidos é bem mais simples do que a classificação, né? E hoje nós vamos tirar essa aula para fazer algumas atividades, a princípio. Nós vamos fazer algumas atividades envolvendo as 4 funções inorgânicas que nós estudamos. Então, nós estudamos ácidos, bases, sais e óxidos, ok? Agora, o que vai pegar vai ser o quê? Vai ser que vai ficar tudo misturado, um no outro. Dentro de sais, é legal que vocês saibam também que existem lá os sais ácidos e os sais básicos. Vamos dar uma passadinha nisso antes da gente começar com as atividades. Então, olha só. Quando nós pegamos, por exemplo, vamos pegar o sal mais comum que a gente conhece, que é o cloreto de sódio. Então, vamos pegar lá, o NaCl. Quando você pega a fórmula do sal, você sabe que uma parte dela veio do ácido e uma parte veio da base, não é assim? Então, a primeira porção dessa fórmula, que é a parte positiva, ela é derivada da base. E a segunda ou última porção, ela é derivada do ácido. Então, olha só. Para você descobrir de qual ácido e de qual base que veio, ó, você não sabe que base termina com OH e você não sabe que ácido começa com H, então é isso que você vai fazer. Ó. O Na está ali, você sabe que ele veio de uma base. A valência do Na é 1. Se ele veio de uma base, quer dizer que ele está junto com o OH, que é menos 1. Então, vem 1 para cá, 1 para lá. Então, de qual base que ele veio? Ele veio do NaOH. Agora, essa segunda parte, que é o Cl, veio de um ácido. Você sabe que o ácido começa com H. A valência do H é sempre mais 1. O Cl está na família 7A. Então, você sabe que a valência dele é menos 1. Então, vai 1 para lá, 1 para cá. Então, ele veio do HCl. Dentro daquelas regras que nós aprendemos sobre força, você se lembra que as bases fortes são as bases da família 1A e 2A, certo? Sendo que a 1A é mais forte que a 2A. Então, quer dizer que essa base aqui é uma base forte. O HCl, nós falamos que ele é um hidrácido, ele não tem oxigênio. E ele está entre os hidrácidos fortes.
Então, não tem um prevalecendo sobre o outro. Os dois são fortes. Então, a gente diz que esse sal aqui é um sal neutro. Ok? Mas nem sempre será assim. Vamos ver um outro exemplo. Olha só, vamos pegar aqui, ó. Al2SO4 3. Isso aqui é o sulfato de alumínio. É um sal. Então, ó, quebrei. Primeiro elemento veio da base. Então, eu vou juntar o Al, que eu vou olhar lá na tabela, a valência dele é 3. Se eu quero uma base, eu vou juntar ele com o OH, que é menos 1. Então, vem 1 para cá, 3 para lá. Então, ele veio do AlOH3. Certo? Agora, o SO4 é a parte que vai formar o ácido. Então, você vai juntar o H+, com o SO4. Ah, Patrícia, eu não lembro a valência do SO4. Aqui, ó, a valência não desce para cá? Então, a valência do SO4 é quanto? Menos 2. Então, vai vir 2 para cá, 1 para cá. Então, vai ficar H2SO4. Ok? Então, aí eu te pergunto, olha, o AlOH3, ele não está na família 1A, não está na família 2A. É uma base fraca. Lembra que a gente falou até que a gente pode beber, porque tem alguns remédios que são feitos de hidróxido de alumínio? E esse ácido aqui, ó, 4 menos 2, 2, ele é um ácido forte. Então, entre uma base fraca e um ácido forte, quem está prevalecendo é quem? O ácido. Então, esse sal aqui formado, gente, ele é um sal ácido. Ok? Porque ele veio de um ácido forte e uma base fraca. Vamos pegar um outro. Olha, vamos pegar, por exemplo, é o K2CO3. Olha a situação aqui agora, ó. Quebrei. Então, o primeiro elemento veio da base, é o K. O K é da família 1A, a valência dele é 1. Eu vou juntar com o OH, que é menos 1. Então, ó, vem 1 para cá, 1 para lá. Então, a base que ele veio é quem? O KOH. Se o K é da família 1A, isso significa que essa base é uma base forte. Família 1A, certo? Aí, a segunda porção aqui, ó, veio do ácido. Então, eu vou juntar o H+, que tem valência 1, com o CO3. Patrícia do céu, esqueci a valência do CO3. Olha aqui na fórmula. De onde você acha que veio esse 2? Esse 2 é a valência do CO3, então ela é menos 2. Então vem 2 para cá, 1 para lá. Então qual que é o ácido que originou ele? O H2CO3. O H2CO3, se você fizer a continha aqui, ó, 3 menos 2 dá 1, você vai achar que ele é moderado, mas aí você vai lembrar que ele é uma exceção que eu te falei, ele é fraco. Sendo assim, olha só, esse sal aqui foi formado por uma base forte e um ácido fraco. Então, a gente vai classificar ele como um sal básico. E para que serve, Patrícia, esse negócio de sal ácido e de sal básico? Ele serve também para neutralizar. Se eu não tiver uma base, eu posso usar um sal básico. Se eu não tiver um ácido, eu posso usar um sal ácido para obter o efeito que eu preciso sobre algumas reações, certo? Então, olha só, vamos lá nas atividades que nós preparamos para hoje. Sigam aí comigo, ó. Vamos para a primeira. Considerando a equação química, os reagentes e produtos pertencem respectivamente a quais funções? Então, olha lá. Eu quero essa substância, essa e a água, né? Então, ó, esse aqui são dois elementos
E o oxigênio é o último. Então, trata-se de um óxido. Concorda comigo? Um óxido. Show! Essa daqui, ó, eu tenho, terminou com OH. Se terminou com OH, trata-se de uma base. Essa daqui, ó, terminou com O. Mas quantos elementos eu tenho nessa fórmula? 1, 2, 3 elementos. Então, ele não é um óxido. Ele vai ser o quê? Um sal, tá? E a bendita da água agora, gente. O que nós vamos falar dessa água? Ó, se a gente for classificar de acordo com os dados que nós vimos, são 2 elementos, as definições que nós falamos. E o último é o oxigênio, certo? Então, nós vamos classificar ela como um óxido. Então, ó, a ordem é óxido, base, sal e óxido. Então, nós vamos marcar a letra A. Aí você vai falar, Patrícia, mas a água começa com H, ela não é um ácido? Não. A gente vai ver que a água, na verdade, ela encaixa em várias funções. Olha, porque ela é HOH. Então, se você for classificar, você vai falar que ela é um ácido, você vai falar que ela é uma base, você vai falar que é um óxido. Então, nesse caso aqui, nessa questão, ele estava pedindo para você classificar de acordo com as definições estudadas. Então, ele colocou essa opção, mas se ele tivesse colocado outra aqui, poderia ser perfeitamente aceitável. Tá bem? Próxima. Nos anos 1990, verificou-se que o rio Potomac, situado no estado norte-americano de Maryland, tinha em parte de seu curso águas extremamente ácidas por receber um efluente de uma mina de carvão desativada, o qual continha ácido sulfúrico. Essa água, embora límpida, era desprovida de vida. Alguns quilômetros adiante, instalou-se uma fábrica de papel e celulose, que emprega hidróxido de sódio e carbonato de sódio em seus processos. Em pouco tempo, observou-se que a partir do ponto em que a fábrica lança seus rejeitos no rio, a vida aquática voltou a florescer. Olha que lindo, né? Então, eles jogavam ácido sulfúrico na água, não tinha vida. Quando começou a jogar o hidróxido de sódio e o carbonato de sódio, olha o que eu acabei de falar com vocês do carbonato de sódio, ó, Na2CO3. Qual que é a função que ele pertence? Ele é um sal. Ah, Patrícia, tá bom, ele é um sal. Ele veio de qual base? Ó, Na, valência 1, juntou com OH. Então, vem um para cá, um para lá. A base que ele veio é o NaOH. E o ácido do CO3? Ó, você juntou o H+, com o CO3. Qual que é a valência do CO3? Ó, o 2 lá, ó, -2. Vem 2 para cá, 1 para lá. Então, o ácido é o H2CO3. Olha só, a base é forte, o ácido é fraco. Isso significa que esse sal aqui é um sal o quê, gente? Básico. Juntamente com essa base aqui, né, que foram lançados. A explicação para o retorno da vida aquática nesse rio é a diluição das águas do rio pelo novo efluente lançado nele, a precipitação do íon sulfato na presença do efluente da nova fábrica, a biodegradação do ácido sulfúrico em contato com o novo efluente descartado, a diminuição da acidez das águas do rio pelo efluente da fábrica de papel e celulose. Claro que é esse, né, gente? Quando jogou-se a base e o sal básico na água, o que eles fizeram? Neutralizaram o ácido. E o pH fez o quê? Aumentou. O pH era muito ácido, ele aumentou e ficou mais básico. E por isso que a vida voltou ao rio. Tá bem? Número 3. A respeito das substâncias denominadas ácidos.
um estudante anotou as seguintes características. Então, ácidos têm poder corrosivo? Nem todos. Concorda? Temos os ácidos fracos que não têm poder corrosivo. São capazes de neutralizar as bases. Ok, todos eles neutralizam as bases. São compostos por 2 elementos químicos? Só os hidrácidos, né? Os oxiácidos, não. Nem os hidrácidos. Tem alguns hidrácidos que não são 3 elementos também. Então, ó, isso aqui é completamente errado. Não. Formam soluções aquosas condutoras de corrente elétrica? Sim. A gente falou que quando o ácido é colocado na água, ele quebra no íon positivo e no íon negativo, e que essa quantidade de íons é que faz a corrente elétrica passar. Então, ele cometeu erros no 2 e no... Não, ele cometeu erros no 1 e no 3. Letra B. Ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, não deixe de me falar, tá, gente? Grande quantidade dos maus odores do nosso dia a dia está relacionada a compostos alcalinos. Assim, em vários desses casos, pode-se utilizar o vinagre, que contém entre 3,5% e 5% de ácido acético, para diminuir ou eliminar o mau cheiro. Por exemplo, lavar as mãos com vinagre e depois enxaguá-las com água elimina o odor de peixe, já que a molécula de piridina é uma das substâncias responsáveis pelo odor característico de peixe podre. A eficiência do uso do vinagre, nesse caso, se explica pela sobreposição de odor propiciada pelo cheiro característico do vinagre, solubilidade da piridina de caráter ácido na solução ácida empregada, inibição da proliferação das bactérias presentes devido à ação do ácido acético, degradação enzimática da molécula de piridina acelerada pela presença de ácido acético, reação de neutralização entre o ácido acético e a piridina, que resulta em compostos sem mau odor. Exatamente isso. O composto orgânico igual a piridina, que tem o N, gente, ele é uma substância básica. Então, ele já te deu a fórmula aqui, ó, para que você saiba que é um composto nitrogenado, então é um composto básico e ele é neutralizado pelo ácido, ok? Em um laboratório químico, um estudante encontrou 4 frascos, 1, 2, 3 e 4, contendo soluções aquosas incolores de sacarose, cloreto de potássio, ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Não necessariamente nessa ordem. Então, ó, você tá vendo? Esse aqui é um sal. Esse aqui é um ácido. Essa aqui é uma base. A sacarose é o açúcar da cozinha. É uma substância molecular, quer dizer, não forma íon, não quebra na água, tá? Então, ó, para identificar essas soluções, fez alguns experimentos simples, cujos resultados estão apresentados na tabela a seguir. Então, primeiro, ele colocou a fenolftaleína. Você sabe que a fenolftaleína, ela fica no meio básico rosa. Então, eu tenho uma que ficou rosa. Então, eu já descobri. Essa, número 2 aqui, tem que ser a minha base, o NaOH, porque ela ficou rosa. Condutibilidade elétrica. 3 conduzem, uma não conduz. Qual que não conduz? Aquela que é molecular, que não forma íon. Se ela não conduz, ela é a minha solução de sacarose. Certo?
E por último, ele fez aqui a reação com MgOH2. Quem reage com uma base? O ácido. Então, a número 3 é a minha substância ácida, que é o HCl. O sal eu vou encontrar por eliminação. Então, a minha resposta vai ser ó, KCl, NaOH, HCl e sacarose. Ok? Todos três, quando você coloca em água, eles quebram, eles formam íons, então eles conduzem eletricidade. O único que reage com a base é o ácido. O único que não conduz corrente elétrica é a sacarose, porque não forma íon. E o único que fica cor-de-rosa na presença da fenolftaleína é a base. Ok? Esse é muito bonitinho, esse exercício. Eu gostei demais dele. Ó, o suco gástrico contém um ácido produzido pelas células da parede do estômago, que desempenha papel fundamental para a eficiência do processo digestório no ser humano. Não esquece desse bendito desse ácido, tá, gente? O ânion do ácido produzido no estômago corresponde ao elemento químico pertencente ao grupo 17 e ao terceiro período da tabela de classificação periódica. Se você for lá, você vai descobrir que é o cloro. Esse ácido é denominado, então, ó, você vai juntar o ânion é esse, o cátion é esse, um para lá, um para cá. Que ácido é esse aqui? Ácido clorídrico. Mais fácil não tem jeito, né, meu povo? Ó, relacione as colunas apresentando o sal que está presente em cada um dos produtos utilizados no cotidiano. Esse exercício eu achei legal, porque eles costumam cobrar muito os nomes usuais dos compostos. Então, por exemplo, o cloreto de sódio, que é o NaCl, você tem que saber que ele é o sal de cozinha. Eu acho que todo mundo já sabe, né? O carbonato de cálcio. Ó, tá escrito errado aqui, meu povo. É de cálcio, é Ca. Ou então é carbonato de sódio. Ah, não. O carbonato de cálcio está lá embaixo. Olha, tá vendo? É esse daqui. Ele errou no nome aqui, ó. Não é carbonato de cálcio. É carbonato de sódio. Ó. Você tem o sódio e o carbonato. Aqui você tem o cálcio e o carbonato. Ok? Então, olha só. Além deles, o carbonato de cálcio é o mármore. É o D. Escrevi errado. É o D. Escrevi P. Esse aqui é o D. É o mármore. O carbonato de sódio é a soda. É o B. Na verdade, a soda cáustica. A soda, não misture, tá? A soda cáustica é o NaOH. Esse aqui é um outro tipo de soda, carbonato de sódio. E a água sanitária é o hipoclorito de sódio, que é o alvejante, aquele que arranca a cor das roupas e de tudo mais, tá? É a água sanitária. Então é legal vocês saberem esses nomes, porque pode ser que apareça. Considere certa quantidade de água e suco de limão misturados, contida em um copo. Analise essas três afirmativas concernentes a esse sistema. Então, água e limão. O sistema é ácido? Com certeza, é ácido. O pH do sistema é maior do que 7. Mentira. O que nós falamos do pH? Falamos que o pH vai de 0 a 14. Se ele for de 0 a 7, a substância é ácida. E de 7 a 14, ela é básica. Então, se a gente falou aqui que ela é ácida, o pH dela tem que ser menor do que 7. Então, essa aqui está errada. No sistema, a concentração dos íons H+, é maior do que dos íons OH-. Verdade, ela não é ácida?
Então, ela tem maior concentração de íons H+. Então, a partir dessa análise, é correto afirmar que apenas 1 e 3 estão corretas. Ok? Belezinha. Ó, esse sisteminha aqui, o ano passado eu levei para a sala para vocês verem. Que é uma lâmpadazinha que a gente liga nos fios, liga na luz, né? Um dos fios fica solto e a gente coloca na solução. A gente coloca essa lâmpada na água pura, a gente coloca essa lâmpada na água salgada, a gente coloca essa lâmpada, esses condutores aqui do fio, em várias soluções, para vocês verem quais delas ele vai acender. Então, ele vai acender nas soluções onde tiver íon. Então, se a solução for ácida, ele vai acender. Se a solução for básica, ele vai acender. Se a solução for salina, ele vai acender também, porque tem íon na solução. Se o ácido ou a base ou o sal forem mais fortes, a lâmpada acende com uma intensidade maior, ela brilha mais. Se forem fraquinhos, vai acender fraquinho. Então, vou te dar um exemplo. Quando a gente coloca, por exemplo, mergulhado no vinagre, aí só aquele filamento que tem lá dentro da lâmpada que acende. Fica só aquele Czinho pequenininho. Por quê? Porque o vinagre tem um ácido que é muito fraco. Então, a lâmpada acende sim, porque existem íons, mas os íons são poucos. Então, a lâmpada acenderá quando no recipiente estiver presente a seguinte solução. O2, gás, água, gás, ácido clorídrico no meio da água ou glicose. Lógico que é ácido clorídrico. Ele é um ácido, na hora que você colocar ele na água, ele vai quebrar, vai formar íon, e esses íons vão propiciar a formação da corrente elétrica. Ok? Beleza, ó. Quantidades adequadas de hidróxido de magnésio podem ser usadas para diminuir a acidez estomacal. Qual o ácido presente no estômago, principal responsável pelo baixo pH do suco gástrico? A gente já falou lá na outra questão. O ácido é o HCl. Escreva a equação da reação entre esse ácido e o hidróxido de magnésio. Então, ó, hidróxido é uma base. Então, eu vou pegar o magnésio, que é da família 2A, então a valência dele é 2, e vou juntar com o OH, que é menos. Vem 1 para cá, 2 para lá. Então, a fórmula do hidróxido de magnésio é MgOH2. Então, eu vou juntar, ó, HCl mais MgOH2. Você vai fazer uma neutralização total, ó. Então, ó, vou fazer a reação. Eu tenho 1H e 2OH. A primeira coisa a fazer é igualar. Então, eu vou colocar um 2 aqui. Fiquei com 2H e 2OH. Então, agora eu já posso fazer minha reação. Ó, vou quebrar. Positivo, negativo, positivo, negativo. Juntei o positivo com o negativo. 2H com mais 2H são 4H e 2O. Com 4H e 2O, dá para eu tirar 2 águas. Mais positivo com negativo. Lembra que esse 2 é do H também. Então, vai ficar Mg1Cl2. Ele não te pediu o nome do sal, poderia ter te pedido. Se ele tivesse te pedido, olha só, você viu que ele veio do ácido clorídrico, xixídrico, preto. Então, o clorídrico vira cloreto. Cloreto de, olha o nome do primeiro elemento, magnésio. Esse é o nome do composto. Ok? Numa rodovia pavimentada, ocorreu o tombamento de um caminhão que transportava ácido sulfúrico concentrado. Parte da sua carga fluiu para um curso d'água não poluído, que deve ter sofrido como consequência. Então, te deu 4 consequências, olha.
mortandade de peixes acima da normal no local de derrame de ácido e em suas proximidades, com certeza. Variação do pH em função da distância e da direção da corrente de água, sim. Se derramou o ácido, o que vai acontecer com o pH da água? Vai baixar, né? Porque a água vai ficar mais ácida. Ocorreram danos permanentes na qualidade de suas águas? Permanentes não, porque eles podem tratar e tirar. E aquele ácido também ele vai sair aos poucos. Um aumento momentâneo da temperatura da água no local do derrame. Verdade. Por quê, gente? Porque a dissolução do ácido sulfúrico na água é um processo que a gente chama, vocês vão estudar no ano que vem, a gente chama de exotérmico. Exotérmico quer dizer que ele libera calor. Então, se você fizer isso num copo, num becker, se você colocar a água e o ácido sulfúrico, você vai ver que o copo vai ficar quente. Então, na verdade, ocorreu 1, ocorreu 2 e ocorreu 4. Só o 3 que não. Então, a gente vai marcar a letra D de dado. Combinado? Então, olha só. Eu vou mandar para vocês esse PowerPoint. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem, por favor, tá? Nós vamos fazer muito mais atividades sobre isso, porque é uma matéria muito pedida, uma matéria muito importante do primeiro ano, e a gente tem que ficar com isso tudo na ponta da língua, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido a matéria de hoje. Qualquer coisa, não hesitem, entrem em contato. Beijo grande para todos vocês.